Por que as empresas de planejados quebram, hein? É assustadora a quantidade de reclamações. Eu reclamei aqui no Procon. Se você der um Google, você vai ver a quantidade de empresas que fecharam e deixaram clientes na mão, desassistido. Fora uma outra grande quantidade de empresas que entregaram, mas que o cliente teve inúmeros problemas. Ou seja, ele recebeu os móveis depois de muito desgaste, muito estresse, muito problema. Isso vem acontecendo e se perpetuando há muitos anos. Eu estou nesse mercado há mais ou menos 20 anos. E em todo esse período, isso aconteceu. Houveram fases em que isso se acentuou mais, outras fases isso aconteceu menos, mas isso é uma recorrência, não é novidade. Nós estamos no ano de 2025 e acabamos de ter alguns casos de empresas grandes fechando e deixando milhões e milhões de reais de clientes na mão. Mas por que isso acontece, hein? Existem alguns fatores que fazem com que uma empresa feche as portas e deixe o seu cliente na mão. Mas antes de falar os motivos que ocasionam isso, eu percebo que nós temos 3 principais tipos de empresas que quebram. Depois eu vou falar os motivos para você não incorrer nesses mesmos problemas. Quais são os tipos de empresas que quebram e deixam clientes na mesa? Primeiro grupo, os picaretas, os caras mau caráter, aquela pessoa que vende sabendo que não vai entregar, fecha contrato, pega a grana do cliente, ó, dá linha na pipa, conhece o famoso linha na pipa? Vaza fora e deixa o cliente na mesa. Ou ele deixa para a fábrica atender, ou simplesmente que o cliente se vire. É uma lástima, né? Mas eu vi vários casos assim, de pessoas que deram golpes efetivamente e continua acontecendo. Existe um outro grupo de empresas que são os empresários que estavam tocando seu negócio e pararam de vender ou passaram a vender muito pouco, desproporcional aos compromissos que essa empresa tem. E chegou um momento que ficaram insolventes, ou seja, tinham muitos compromissos a pagar, estrutura da empresa, colaboradores, aluguel, compromissos futuros, obra, investimentos, mercadorias a entregar, só que não tinha dinheiro no caixa, ou seja, a empresa ficou insolvente e chegou um momento que não tinha mais como perdurar, como continuar, e acabou quebrando. Agora, esse terceiro grupo é o mais perigoso para você, que é uma pessoa honesta, uma pessoa séria, uma pessoa que quer fazer o bem, que gosta de cuidar com carinho do seu cliente, e justamente por ter esse compromisso, por você ser uma pessoa do bem, você acaba tendo esse medo de quebrar, certo? Eu já tive medo de quebrar. Eu já passei por grandes dificuldades. E o que acontece com esse terceiro grupo? Esse terceiro grupo são as pessoas honestas, do bem, que construíram a sua empresa com muita dedicação, com muito empenho. A gente sabe que empreender no Brasil é muito duro, em qualquer lugar, né? É muito difícil empreender. A pessoa tem que ter muita coragem. E essas pessoas, como construíram seus negócios, muitas vezes começaram bem, tiveram vendas, resultados e tudo mais, só que passaram por fases duras, por fases difíceis, fases em que a venda ficou apertada, começou a vender menos, teve que baixar as margens. Depois eu vou falar dos motivos, mas quando acontece isso, que você começa a vender menos ou vender com menor margem de lucro, aliado a você tá com problemas operacionais, com compromissos a atender, muitas pessoas desse terceiro grupo, muitas empresas chegaram numa fase e não conseguiram sair daquele cenário. Muitas delas estavam vendendo, e aí nessa hora, se você não tem princípios enraizados dentro de você, dentro do seu coração, é essa hora que muita gente acelera a venda, pega a grana e vaza. Ou é essa hora que alguns simplesmente somem por não suportar mais lidar com aquela situação. Isso é muito perigoso, você sabe, e eu sei que se você está assistindo esse vídeo, você tem esse receio, você tem esse medo. O primeiro ponto que eu quero te falar, você não tem que ter medo disso. Sabe por quê? Porque tudo que você teme, você atrai. Tocou um alarme aqui e eu fui ver o que era, né? E talvez na sua empresa esteja tocando um alarme. Aqui era um alarme de teste. O pessoal tá fazendo manutenção nos alarmes de incêndio. Talvez o alarme já esteja tocando aí na sua empresa. Mas ainda dá tempo de você resolver a dificuldade, resolver o problema. Por que as empresas acabam quebrando, acabam fechando? Ou porque vendem pouco, ou porque vendem mal. Vender mal é não precificar da maneira correta. Muitos empresários precificam com uma ideia de preço da sua cabeça. E não necessariamente aquele preço está correto, não necessariamente está alinhado com o que o mercado pratica. Às vezes ele está cobrando alto demais ou às vezes baixo demais. É por isso que é importante você estar inserido em grupos de empresários para você poder entender como é que está a sua precificação sem ter que efetivamente ficar fazendo cliente oculto na empresa dos outros, até porque isso não te dá uma grande assertividade. Além disso, muitas empresas fecham, quebram porque tem muitos problemas operacionais. E o problema operacional, eu já passei por isso, principalmente se você atende um cliente de altíssimo padrão, ele custa muito caro.
caro quando tem um erro de medição ou de projeto executivo ou um erro na hora da venda. E como você é honesto, às vezes seu vendedor vendeu errado e você é uma pessoa honesta, você vai entregar para o seu cliente, mesmo tendo sido uma falha no processo de venda. Por exemplo, o vendedor não orçou corretamente o projeto do seu cliente, só que o cliente saiu com um detalhamento, com um contrato, e você é uma pessoa honesta, você vai entregar, e isso gera prejuízos grandes. Eu já tive um prejuízo grande no passado quanto a isso. Outro fator que acumula custo na empresa são problemas no pós-venda, problemas na medição, no executivo, na montagem, e você tendo que trocar peças, comprar peças novas para o seu cliente gera custos muito altos para a empresa. E você sabe que nem sempre a margem de lucro de um negócio, ela supre essas despesas se elas forem muito grandes. Por isso que eu sou um grande defensor de você sempre gerar mais valor no seu negócio. Você tem que conseguir ter a capacidade de transmitir para o seu cliente percepção real de valor. O seu cliente tem que ter segurança, ele precisa enxergar que o seu atendimento é diferenciado, que os processos que você tem na sua empresa vão atender ele muito bem e que vale a pena ele investir mais para comprar contigo e não você ser o mais barato. Você tem que ser a pessoa que cobra mais, porque você vai entregar mais. Você tem que estruturar o seu negócio para ter serviço e processos. Eu nem vou falar de produto aqui, porque produto bom é obrigação. Cumprir prazo também é obrigação. Que você tem que botar energia é ter processo estruturado na sua empresa. Quando eu passei pelas dificuldades lá atrás, teve um lado muito bom, que foi porque eu aprendi que eu tinha que cuidar dos processos. Então, quando eu passei por problemas, por clientes insatisfeitos e prejuízos, eu me debrucei na minha empresa para estruturar todos os processos dela. E hoje a gente tem, por exemplo, em um dos meus negócios, 90% de satisfação de clientes. Estou te falando isso porque é possível você sair do cenário que você está hoje. E se você não está num cenário ruim, você tem que ficar atento para não cair num cenário ruim, não incorrer nesses erros e subir o nível de satisfação de clientes. Até porque, quando você tem um pós-venda eficaz, o seu pós-venda, ele faz parte do funil de vendas. Porque um bom pós-venda vai retroalimentar o seu funil de vendas, com indicação, com recompra e tudo mais. Então é muito importante que você não faça parte de nenhum desses três grupos, das empresas dos picaretas, das empresas que ficam insolventes e das empresas que estão fazendo um bom trabalho e chega num momento de grande dificuldade e não consegue sair dele por não ter apoio, não ter conhecimento, não saber com quem se assessorar. A vida do empresário não precisa ser sozinha, não precisa ser solitário. Você precisa estar com gente, tem que adquirir novos conhecimentos, estar com as pessoas certas e focar em 3 pilares na sua empresa: vendas, processos e pessoas. Eu sou Jonas Pastore, é uma honra estar aqui com você compartilhando conhecimento. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal da Escola de Planejados, no canal oficial também do Jonas Pastore. Ativa o sininho, dá seu joinha, like. Vamos entregar esse conteúdo para mais pessoas, porque quando o segmento todo melhora, o seu negócio também melhora. As margens melhoram, você tem concorrências mais leais. O que você achou desse vídeo, hein? É muito importante, eu quero saber. Escreva aqui embaixo sua opinião e também diz de onde você está assistindo, que lugar do mundo e do Brasil você está acompanhando esse vídeo aqui. É muito importante para a gente conhecer você.